Olá, bem-vindos ao canal da Confiance Tech na nossa sessão educacional, com foco em finanças. A literatura sobre finanças no mundo é, sem dúvida nenhuma, muito ampla. Particularmente sobre o assunto valuation, avaliação de empresas, há autores bastante conhecidos e reconhecidos no mundo inteiro, como o professor Ashwat Damodaran, de origem indiana, atuante professor na Universidade de Nova York há muitos anos. Outros autores, como Tom Copeland, Tim Coller, do Brasil, Alexandre Pova, Alexandre Assaf Neto, entre outros. E nesse vídeo nós vamos falar sobre outro livro de valuation, um livro também nacional, uma literatura, portanto, que se renova, e o livro sobre o qual nós vamos conversar é Valuation, Manual de Avaliação e Reestruturação Econômica de Empresas, pela editora Confiance, tem 440 páginas, e um dos autores vai conversar com a gente, é um sócio aqui da Confiance Tech, professor com ampla, vasta experiência no mundo das finanças, professor Luiz Guilherme Aboim, com quem a gente vai bater um papo logo depois da vinheta. Olá, Luiz Guilherme Aboim, tudo bem? Tudo ótimo, Aloysio, tudo tranquilo. Vamos falar de valuation? Vamos sim. Vamos. Mas antes, acho que seria legal você falar um pouco da sua carreira, para as pessoas te conhecerem um pouco melhor. A minha carreira está muito relacionada à parte de valuation mesmo, né? Porque eu, quando saí do meu mestrado, eu já comecei trabalhando, né, justamente fazendo valuation no processo de privatização, que começou lá nos anos, início dos anos 90, né? Então, anos de 91 e 92, eu trabalhei numa empresa de consultoria a gente fez 10 avaliações de empresas, setor petroquímico e setor de fertilizante. E depois disso, eu não parei mais, né? Tanto trabalhando em consultoria, né? A gente saiu da. Eu e um antigo colega saímos para trabalhar na Lopes Filho, depois fomos trabalhar montando uma empresa de consultoria, e tanto fazendo laudos de avaliação de fora, né, de fora de uma empresa, né, tipo assim, assessorando uma empresa em algum tipo de processo, tipo M&A, compra e venda de empresa, como de dentro também, ajudando no planejamento financeiro. E a vida acadêmica é sempre intensa em todo o tempo, E, na verdade. em paralelo, também teve sempre uma vida acadêmica intensa, né? Eu sempre gostei de dar aula, e sempre gostei também da consultoria. E aí, Então, chegar na literatura foi um pulo. Eu foi um vou pulo. compartilhar a capa do livro aqui, que é o tema principal do nosso vídeo, para que todos possam ver. Está aí na É, tela. São três nós- nós- autores. São são três três autores. autores. Luiz Guilherme Abuim, o meu irmão, Luiz Rodolfo, e o Marcelo Alvim, né? Esse livro, na realidade, começou em 2010, ele já está aí na terceira edição. A primeira edição, em 2010, foi pela editora Atlas, né? E depois a gente foi atualizando esse livro. Então, essa terceira edição está na editora da Confiança, né? Eu sou um dos sócios fundadores da Confiança e da Confiance Tech, né? Que tem um site, né? A gente tá desenvolvendo muita coisa bacana lá. Enfim, então esse trabalho de valuation, ele me acompanha a vida inteira, né? Interessante. E sobre o livro, eu vou te fazer umas perguntas aqui. Eu não tenho dúvida que o livro é muito bom, eu tenho certeza disso. Já vi o livro, inclusive. E para que todos tenham um pouco de noção do conteúdo, claro que uma pequena parte do que tem dentro do livro, mas eu te fazer inicialmente uma pergunta bem básica, que é qual é a importância do valuation? Onde ele se aplica? O valuation é importante, não apenas na elaboração de um laudo, né? Então, por exemplo, na época da privatização tinha que ter um laudo, né? Já que a empresa ia ser privatizada, tem que saber quanto é que essa empresa valia. Da mesma forma, já fiz inclusive laudos de fechamento de capital, né? Então é importante você, naquele momento que a empresa fecha o capital, saber quanto ela vale
para poder pagar os acionistas, né, os minoritários. Agora, fora isso, fora a questão de laudo, né, é importante o valuation, por exemplo, processo de M&A, né, fusões e aquisições, né, uma empresa, né, tentando comprar uma outra, né, você tem dos dois lados, você tem um comprador e um vendedor. Cada um deles vai ter lá um modelo de valuation que vai ser alimentado por premissas e que vão ser discutidas numa negociação, né? Fora isso, quando você também tem uma entrada de um acionista numa empresa, você tem que saber quanto é que vale aquela empresa e quanto esse acionista vai colocar. Então, se ele vai colocar, tipo, 2 milhões, a empresa vale 10 milhões, então ele vai ter que ter 20% da empresa, né? Claro. Poderia ser a saída de um acionista. Quando o acionista sai de uma empresa, eu tenho que saber, primeiro, qual é a participação que ele tem e quanto essa empresa vale, para São saber quanto ele vai receber, né? parâmetros técnicos, né? E no mercado de capitais como um todo, mercado de ações mesmo, né? Mercado de ações, a gente o tempo todo precisa fazer um valuation de uma empresa, mesmo estando de fora, para ter uma ideia do preço justo daquela ação e comparar com o preço de mercado. Claro, claro. Ok, e tem algo que tem no livro que eu mesmo tenho muito interesse, que é a gestão baseada em valor. Quer dizer, explica um Isso. pouco o que Então, seria isso. na realidade, aquilo que eu falei, que o valuation é importante não apenas para ajudar num processo de uma negociação, mas ele também é importante internamente para uma empresa. A gente entende que uma empresa ela tem vários objetivos, né? O objetivo mais badalado é a geração de valor, geração de riqueza. Tem outros dois muito importantes também, que é a busca também pelo equilíbrio financeiro. A empresa tem que se preocupar também com a situação financeira e com responsabilidade social. São pré-requisitos. Agora, gerar valor, que é esse objetivo mais badalado, a empresa tem que saber como é que ela vai saber se ela está tomando decisões que estão gerando valor ou não. Então, independente da empresa estar sendo negociada, ela quer aumentar o seu valor. Para isso, ela tem que saber, primeiro, quanto ela vale hoje do jeito que ela está e para quanto ela pode passar a valer se determinada decisão for tomada. Então, o valuation vai ajudar na tomada de decisão, né? Por exemplo, se a empresa do jeito que ela está hoje, sem grande mudança, se ela vale 100 milhões, se de repente, com uma nova decisão importante, vai fazer um investimento para ampliar a capacidade produtiva, vai se financiar com isso, se o valor passar para 120 milhões, essa decisão vale a pena, porque ela está jogando o valor de 100 para 120. Então, ela é Perfeito. uma ferramenta para ajudar na tomada de decisão, independente da empresa estar sendo negociada ou não. Tá ok? O uso das planilhas eletrônicas, como Excel, outros recursos, cada vez mais sofisticados, isso permite fazer isso com bastante agilidade. Um dos autores do livro, eu conheço bem também, o seu irmão Luiz Rodolfo, ele, por exemplo, é muito bom, muito especializado na parte de modelagem por Excel, por exemplo, né? Ou outras ferramentas. E isso que você dizia funciona de uma forma muito boa, quanto mais aquele sistema estiver bem preparado e estiver funcionando. Mas aí eu te pergunto, sobre as abordagens, as metodologias, eu acho que é uma dúvida, principalmente quem está se iniciando, que está aí, vai ler o livro ainda na fase universitária, ou mesmo alguém mais avançado, sempre tem aquela dúvida, qual a melhor abordagem, quais as melhores metodologias para fazer um valor? Na realidade, existem duas abordagens. Tem a abordagem patrimonial, que é o que a gente não faz, e tem a abordagem econômica. A abordagem patrimonial é aquela que você avalia os ativos da empresa separadamente. É como se eu estivesse liquidando uma empresa. Então, você avalia todos os ativos que a empresa tem, deduz as dívidas e chega no valor dela. A outra abordagem, que é aquela que gera normalmente um valor maior, é com base na projeção da empresa, né? No fluxo de caixa projetado. Então, você captura o valor dos ativos, não liquidando eles, mas considerando que eles vão continuar existindo. Então, eu estou projetando quanto a empresa vai gerar de vendas, custos, quanto ela vai ter que investir, né? Então, projetando o fluxo de caixa. E como esse fluxo de caixa projetado, eu tenho dúvidas, porque a gente lida com o futuro,
a gente tem que considerar também uma taxa de desconto, que é o custo de capital da empresa, para trazer esse fluxo a valor presente. Então, quando eu quero avaliar uma empresa em funcionamento, a melhor metodologia é a do fluxo de caixa descontado, Sim. E né? para Onde isso eu você acha, avalio os ativos por aí. perdão, e para isso você usa uma taxa de desconto. O analista, ou quem estiver utilizando o modelo, vai usar uma taxa de desconto, que é a essência do valuation, é o que você dizia, são fluxos de caixa de longo prazo trazidos a valor presente por uma taxa de desconto. E onde é que entra o risco da empresa? Porque É, autores e financistas famosos, como William Sharpe, por exemplo, e outros, e esses caras, muito tempo atrás, desenvolveram modelos e, por exemplo, até mesmo para especificar o risco, porque uma empresa não é igual a outra. Uma empresa dentro da economia que se comporta de um jeito e dentro de um setor se comporta também de um jeito diferente em relação a outro. E como é que você insere esse detalhe do risco específico da empresa na modelagem? e um ponto importante que é o seguinte: quando a gente projeta uma empresa, e esse é o modelo mais robusto para avaliar uma companhia, olhar para o futuro dela, é claro que a gente aprende com o passado, mas a decisão é em cima do futuro. Então a gente tem muita dúvida. Só que tem empresas que a dúvida é maior e outras que a dúvida é menor. Empresas mais arriscadas, como empresas cíclicas, por exemplo, a dúvida é maior e o risco é maior. Então a taxa de desconto ela vai capturar esse risco. E aí tem o ativo da empresa ele está sendo financiado com capital próprio, capital de terceiros. O capital de terceiros é mais fácil de calcular porque ele está explicitado nas demonstrações financeiras. É A dívida empresa, quando bancária, né, da empresa. ela toma um financiamento, tem uma taxa de juros. Então, se eu pegasse a média ponderada de todos esses financiamentos, do custo da taxa de juros, eu chegaria nesse custo de capital de terceiros. Agora, o custo de capital próprio é mais complicado, porque ele é um pouco mais subjetivo. Ele não envolve, a dívida envolve um contrato com taxa de juros. Já o capital próprio, não. Então, o custo de capital próprio tem que ser calculado em cima de um modelo. E esse modelo vai considerar que cada empresa tem um risco diferente. Empresas, aí a gente olha muito para o setor, né? Para cada setor, eu posso ter um setor com maior risco ou menor risco. Então, tem o modelo CAPM, que ele vai calcular o custo de capital próprio, considerando, primeiro, uma taxa livre de risco, que é quanto o investidor poderia ganhar aplicando no título do governo, mais um adicional, que é o prêmio de risco. E esse prêmio vai ser diferente de empresa para empresa. Nesse prêmio de risco, a gente considera o risco operacional, e aí empresas mais cíclicas têm um risco maior, empresas mais estáveis têm um risco menor, e a alavancagem financeira da empresa. Se a empresa é mais endividada, ela também vai ter um risco maior. E a média ponderada do custo de capital próprio e o custo de capital de terceiros vai ser essa taxa de desconto que vai refletir o risco, É o a famoso, gente vai usar para trazer valor presente e fluxo. o famoso WSC, que em bom É o português seria WSC, exatamente o custo médio ponderado de capital, na sigla em correto. inglês, né? Mas aí, ou seja, o que é a modelagem de valuation, portanto? E você está dando o caminho das pedras aqui, né? Um spoiler do que tem no livro, com certeza. É o que está na teoria de finanças, né? Ora, são projeções de fluxo de caixa trazidas a valor presente, acabamos de falar. Tudo isso envolve premissas, você acabou de dizer, a gente tem que olhar para frente. Como é que você identifica a consistência dessas premissas? Se elas são razoáveis? Isso. Você acabou de falar, Luiz, na questão de um modelo em Excel, normalmente, uma planilha bem trabalhada, bem robusta, enfim. O modelo pode ser espetacular. É um modelo que a gente tem que projetar a demonstração de resultados, o fluxo de caixa, que é o coração, e o balanço. Porque o balanço ele é importante também para a gente poder construir essa taxa de desconto, que é o custo médio ponderado de capital ao longo do tempo. Então tem um modelo que vai desembocar no modelo do fluxo de caixa livre, que vai ser trazido a valor presente com base na taxa. Maravilha até aí. A questão toda é que, por melhor que seja o modelo, se as premissas que vão alimentar esse modelo não forem consistentes, o modelo não vale nada.
Então, o modelo tem que ser alimentado por premissas que façam sentido. E aí a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, às vezes você tem uma empresa que, historicamente, ela vinha tendo um crescimento mais baixo e, de repente, o crescimento aumenta muito na projeção. É claro que um crescimento maior nas vendas, ele vai gerar um aumento no valor. Mas será que faz sentido considerar isso? Então, eu tenho que olhar qual é o crescimento do PIB projetado. Segundo, a empresa tem capacidade, mesmo que a demanda aumente por conta do crescimento da economia, mesmo que isso aconteça, a empresa tem capacidade instalada para atender essa demanda ou ela vai ter que investir para aumentar a capacidade produtiva? Se ela vai investir, você vai ter um impacto também negativo no fluxo. Fora Claro. isso, as margens. Se de repente no histórico a empresa tinha uma margem bruta, que é o lucro bruto em relação às vendas, tipo 40%, de repente, se na projeção está indo para 48%, 50%, qual foi a mágica para aumentar essa margem desse jeito? Faz sentido essa premissa? De repente, até pode fazer. De repente, está sendo considerado um investimento grande para a empresa conseguir cortar custos e, com isso, melhorar a margem. Mas tem que ter isso aí. Um outro ponto, um modelo tem que considerar, né, se a projeção em bases nominais, a taxa de desconto tem que estar em bases nominais. Se é uma projeção que não considera a inflação em bases reais, a taxa tem que estar em bases reais. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de olhar as premissas que estão sendo consideradas para É, alimentar esse modelo. E aí a análise histórica ajuda, porque no histórico eu posso ver, por exemplo, a empresa, ela normalmente investe o valor equivalente a 8% das vendas. E, de repente, você tem lá numa projeção, num estudo qualquer, um crescimento das vendas com investimento baixo. Qual é a mágica para conseguir aumentar vendas investindo pouco? Aí não está consistente. E um verdade. outro ponto importante também é a questão da perpetuidade. A gente projeta a empresa por um período finito, normalmente se projetam 10 anos, mas eu tenho que considerar a perpetuidade, porque a empresa não vai acabar no 10º ano. E na hora de trabalhar essa perpetuidade, tem uma taxa de crescimento G. E essa taxa não ela não sai do bolso. Eu não falo, é 5, é 6% ao ano, não. Eu tenho que calcular essa taxa. E ela tem que considerar, primeiro, a rentabilidade do capital investido, que é o ROIC, na perpetuidade, e, ao mesmo tempo, uma taxa de reinvestimento. Se a empresa faz investimentos maiores, isso pode justificar uma taxa mais alta. Se os investimentos são baixos, não tem como colocar uma taxa de crescimento alta. Então, são esses aí os Verdade. principais pontos aí que a gente tem que estar olhando. E, por último ainda, Luiz, a gente tem que projetar a taxa de desconto levando em conta se ela está ficando mais alavancada ou não. Uma empresa que está piorando a sua situação financeira e tendo que se endividar em banco no curto prazo, e a gente captura isso numa projeção, o risco dela estar aumentando, a taxa de desconto tem que ficar maior, e vice-versa. Né? Então, a gente não pode aceitar que o Excel vai resolver Claro, sozinho. claro. A gente tem que alimentar essas premissas com toda a Sem dúvida. consistência. Ou seja, além de falar do livro, o Luiz Lerner Agüey já deu uma aula aqui para a gente, e eu vou, chegando ao final do nosso vídeo aqui, dar até um depoimento. Eu também sou do ramo, sou da área, gosto muito do assunto, e já tive o privilégio de fazer curso pessoalmente com o professor Damodaran, por exemplo. E eu me lembro que numa aula dele, ele coloca no primeiro slide, tinha os mitos do valuation, né? E um dos chamados por eles mitos de valuation era exatamente isso. Era assim, qual era o mito? Um dos mitos, né? Uma planilha bem preparada determina um ótimo valuation. Não, isso é um mito, ele dizia. Claro, porque é ótimo que a planilha seja bem preparada, é óbvio, né? Mas a planilha tem que ser bem recheada também. O, a massa cinzenta, né? A inteligência do analista vai ser muito importante, felizmente, né? Isso faz muita diferença, até porque o meu valuation vai ser diferente do seu, e vai ser diferente do João, do José, do Pedro, da Maria,
e assim nós vamos ter mercado. Uns compram, outros vendem, e não tem nada de errado nisso, não é verdade? Por quê? Porque há um caráter de subjetividade, todos usando a melhor técnica e todos dispondo das mesmas informações. Ou seja, a informação é simétrica. Não pode existir um mercado assimétrico de informações. Né? Enfim, eu vou terminando o vídeo por aqui. Agradecer essa aula aí do Luiz Guilherme Aboim e deixar agora no finalzinho do vídeo de novo a imagem da capa do livro aqui, o link na descrição do vídeo, vai ter um link para quem tiver interesse em adquirir o livro, tá aqui, vai aparecer na descrição, e agradecer aí ao Guilherme por esse papo. Vou fechando o vídeo por aqui, um abraço a todos. Eu que agradeço. Um grande abraço, então. Tchau, Até logo. tchau.